Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 466. 466. Então, o capítulo 10º da natureza das comunicações. Então, no vídeo anterior, nós tratamos da comunicação grosseiras, né? Comunicações grosseiras, que são as concebidas em termos que chocam o decoro. Então, existe 4 categorias, que são as grosseiras, né? A natureza, né, das grosseiras, as frívolas, as sérias e as instrutivas. Mas, conforme nós já tratamos já nos vídeos anteriores, existe também a escala espírita, que é inadmissível, como nós já dissemos. É inadmissível muitos espíritas atuantes que desconhecem a escala espírita. Se o espírita ele recorre ao Livro dos Espíritos, questão de número 100, né? Então, ali na questão número 100, ele vai encontrar a escala espírita. E uma vez que ele ali, detentor do conhecimento da escala espírita, depois no Livro dos Médiuns, conhecedor também dessas 4 categorias, que é a grosseira, a frívola, a séria e a instrutiva. Essa pessoa, não vou dizer que nunca mais, mas dificilmente ele será mistificado. Dificilmente. Porque, como nós já dissemos, a pessoa que tem conhecimento da escala espírita e dessas 4 categorias, né, de comunicações, de natureza de comunicações, ele, como nós já dissemos nos outros vídeos, ao chegar na casa espírita, a forma como ele é recebido pelos integrantes da casa já lhe diz se aquela casa é séria, né? Se ela é instrutiva, se ela é frívola ou se ela é grosseira. Se os trabalhos ali, né, é sério, instrutivo, frívola ou grosseira. Porque quanto mais nós estudamos, mais nos aperfeiçoamos, porque nós não somos perfeitos. Mas você há de convir que quanto mais nós nos estudamos, você observou, né? Quanto mais nós nos estudamos, e quanto mais nós estudamos, mais nos aperfeiçoamos. Então, é natural que todo aquele que opta em abrir uma casa espírita, ele tem que ter conhecimento do que está fazendo.
ele tem que ter conhecimento parcial da doutrina dos espíritos, porque ele é um ponto de referência ali naquela casa. As pessoas o buscam. As pessoas o buscam. Então as pessoas vão bater à porta daquela casa em busca de um alento, de um consolo. Então ele tem que ter conhecimento para oferecer aquele consolo àquelas pessoas. Agora, aquele que não estuda, fica difícil. Como que você vai receber orientações, um alento numa casa espírita grosseira, frívola? Não tem como, não há como, né? Porque como nós já dissemos nos outros vídeos, se as manifestações, se as comunicações ali são grosseiras, se são frívolas, porque os encarnados também são grosseiros, são frívolos. Não são só os espíritos, porque semelhante atrai semelhante. Se as comunicações ali são instrutivas, né? Se as comunicações ali são sérias, deve-se também aos trabalhadores da casa. Os trabalhadores da casa também são sérios. Eles também são instrutivos. O que não acontece numa casa grosseira, frívola, trabalhadores grosseiros, frívolos, né? O que não acontece ali orientações instrutivas, manifestações sérias, orientações sérias, ali não ocorre. Ali não acontece. Então, quantos milhões de pessoas não são enganadas, né? E não estão sendo enganadas? Então, como nós já, assim, parcialmente, né, esmiuçamos as comunicações grosseiras, nós vamos partir agora para as comunicações frívolas, porque primeiro foi as comunicações grosseiras. Então, agora na questão número 135, Kardec diz assim, ó: as comunicações frívolas emanam de espíritos levianos. Olha só para você ver. Zombeteiros ou brincalhões, antes maliciosos do que maus. Você entendeu? Antes maliciosos do que maus. Não são assim espíritos maus. Eles são assim levianos, né? Zombeteiros, brincalhões, maliciosos, né? Do que maus, e que nenhuma importância ligam ao que dizem. Eles não estão nem aí, né? Ao que dizem. Não estão nem aí. Né? Então, eles falam o que quer, ouve o que não quer. Por que ouve o que não quer? Porque vamos dizer assim, as pessoas ali também, elas são frívolas. São pessoas que não possuem conhecimento. Tudo quanto é tipo de pergunta, elas
fazem os espíritos, né? Tudo quanto é tipo de pergunta. Se a pessoa vai casar, se vai dar certo no casamento, se a pessoa vai conseguir um emprego, se a pessoa vai conseguir, né, uma herança. A pessoa pergunta se vai ganhar no jogo do bicho, na loteria esportiva, se o time dela naquele ano vai ser campeão. Será que é verdade? A pessoa pergunta para o espírito. Corre-se um boato aí? A pessoa perguntando para o espírito. Corre um boato aí que o meu marido está me traindo. O senhor poderia me confirmar se realmente é verdade? Corre um boato aí que a minha mulher está me traindo. O senhor poderia confirmar se é verdade? Corre um boato aí de que em tal lugar tem ouro, tem diamantes. O senhor poderia me confirmar se é verdade? Olha, eu queria fazer uma mandinga para destruir a vida de uma pessoa aí que atrapalhou a minha vida, então essa pessoa me prejudicou muito. Então eu queria prejudicar essa pessoa também, eu queria colocar algo, né, na vida dessa pessoa. Então, esses espíritos, né, esses espíritos frívolos, eles dizem o que eles querem. E também eles ouvem o que não quer. Porque ali tudo é zombeteiro, tanto encarnado quanto desencarnado. É uma bagunça. Porque as pessoas, elas acham, os encarnados acham que a responsabilidade dos espíritos é resolver tudo quanto é problema que a pessoa tem, de ordem material e de ordem espiritual. Então a pessoa ali, o espírito diz o que ele quer e também ele ouve o que não quer. Agora, isso acontece porque o dirigente daquela casa espírita, eles também são grosseiros, eles também são frívolos. Antes dos espíritos se manifestar, de se comunicar, os espíritos frívolos e grosseiros, os integrantes daquela casa espírita ali são grosseiros, são frívolos, são pessoas ignorantes, são pessoas são levianas, são zombeteiras, você entendeu? São seres também maliciosos, são seres ignorantes, seres que não estudaram a doutrina dos espíritos. Se estudaram, não colocaram em prática a doutrina dos espíritos. Você entendeu? Porque a pessoa pode estudar as obras básicas e dizer, eu estudei as obras básicas. Mas ela não põe em prática a doutrina dos espíritos, a disciplina dos instrutivos e dos sérios. Ela não põe em prática. Ela permite
a selvageria, ela permite os frívolos, os grosseiros, porque infelizmente, vamos dizer assim, isso é que dá público, né? Então as pessoas, tem muitos presidentes de casas espíritas que são vaidosos, que gostam de ser idolatrados, então eles gostam de ver a casa espírita que eles dirigem cheias, repletas de encarnados. Nada contra, mas desde que não admitam, naquela casa ali, os grosseiros e os frívolos. O professor mesmo, o lema do professor é: priorizamos a qualidade e não a quantidade. Se nós pararmos para analisar, uma pessoa, ela é tão grande tanto quanto os universos, as dimensões. Se você, em uma existência de 80 anos, se você trabalhar em prol de uma pessoa, se você assistir apenas aquela pessoa, em todos os sentidos, em todos, em 80 anos, você retorna à pátria espiritual aureolado de luz. Porque você já parou para pensar que uma pessoa é tão grande tanto quanto o universo e todas as dimensões e os universos? Você já parou para pensar que uma pessoa possui milhões de distúrbios, transtornos, de dificuldades, de necessidades? Uma pessoa. Não é só da cesta básica. Faz parte também do programa de assistência. Mas tem um tratamento neurológico, um tratamento psiquiátrico, um tratamento dentário, um tratamento de oftalmo. Tem uma escola profissionalizante, a integração, né, daquela pessoa no mercado de trabalho, estudos. Você tem que pôr aquela pessoa para estudar. Deus, ele se manifesta através de 1000 formas em nossa vida. Quantos milhões de anjos que não aparecem na nossa vida? Quantos milhões de anjos que aparecem em nossa vida imperceptível, sutil, sem que percebamos? E também quantos milhões de seres negativos que não aparecem em nossa vida? Seres pessimistas, seres maliciosos, seres frívolos, né? Quantos milhões que aparecem em nossa vida? Então, se nós assistirmos uma pessoa, uma apenas, em uma existência de 80 anos, retornamos à pátria espiritual aureolado de luz. Então não é importante abraçar o mundo, e sim usar o conhecimento que nós temos
e instruir aquelas pessoas que à nossa volta se encontra, para que cada uma delas abrace uma pessoa também, mas bem abraçado, vamos assim dizer, corretamente, com toda a sinceridade. Então, as comunicações frívolas emanam de espíritos levianos, zombeteiros ou brincalhões, antes maliciosos do que maus, e que nenhuma importância ligam ao que dizem. Eles não estão nem aí. Seu marido está te traindo, tua mulher está te traindo, você vai ganhar na Mega Sena, você barrou, vai firme que você vai namorar assim com ele. E se ele não quiser, dá um jeitinho, engravida-se dele. Eles, sabe, eles não têm um pingo de respeito. Como nada de indecoroso, encerram. Essas comunicações agradam a certas pessoas. É lógico, né? Essas comunicações agradam a certas pessoas. Porque, com todo respeito, existe gente para tudo, né? Existe pessoas que gostam de música clássica, mas existe pessoas também que gostam do pancadão. Não é verdade? Com todo respeito, porque é um estudo que a gente está fazendo. E também devido o processo da desigualdade evolutiva. Por isso que nosso Senhor Jesus Cristo nos disse: conhecereis a verdade, que ela vos libertará. Eu sou o caminho da verdade e da vida, e ninguém vai ao Pai se não for através de mim. Então a responsabilidade de quem dialoga, a responsabilidade de quem assim dirige uma casa, né? A responsabilidade assim de uma liderança é muito grande. É muito grande. Porque o Evangelho mesmo nos diz que, no Evangelho mesmo está escrito mais ou menos assim, que cego conduzindo cego, a tendência é que todos venham a cair no mesmo precipício. Agora você já imaginou todas aquelas pessoas que conosco convivem, um dia, todos lá no fundo do fosso, em partes por nossa causa? Porque a nossa responsabilidade é instruí-las, orientá-las, deixando de lado o nosso personalismo, prevalecendo à luz da doutrina dos espíritos. Como nada de indecoroso encerram, essas comunicações agradam a certas pessoas, que com elas se divertem, né? Tem pessoas que se divertem com esses tipos de comunicações. Por isso que eles recorrem a esses tipos de trabalho. Então, olha só para você ver, porque encontram prazer nas confabulações fúteis. Tem pessoas que gostam de confabulações fúteis. Tem pessoas que gostam. Infelizmente, nós temos que dizer isso. Tem pessoas que gostam de piada, anedota, gargalhada. Perde um tempão na evolução.
em prol ali daquele processo improdutivo. Nós entendemos que não há necessidade da pessoa ficar ali naquela rigidez, mais maleável, mas não há necessidade também de perder a razão. Nós temos que manter a razão sempre atenta. A vigilância. Nós podemos brincar, sorrir, né? Mas sem descer do salto, como se diz. Sempre atento. Então, vamos para o próximo vídeo.